Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amada igreja. Tudo bem com você? Eu fiz uma viagenzinha, fiquei fora, daí no domingo passado eu já estava aqui, mas hoje é o meu primeiro dia de ar-condicionado. Então, eu estou muito feliz, porque quando eu entrei eu não percebi, mas eu tive que buscar a câmera lá fora, e aí tu sente aquele baque, né? E tava super abafado lá em cima e tal. E aí poxa, glória a Deus, que a gente está num ambiente fresquinho e agradável. Amém? Gente, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem bastante simples, e eu queria falar um pouco da experiência que eu tive. Eu fui junto com uma equipe para a Amazônia. A gente foi fazer uma viagem, o pessoal chama de viagem missionária. A gente foi ajudar um projeto nas regiões ribeirinhas e nos indígenas no Rio Purus. Então eu quero começar falando um pouco sobre isso e sobre um pequeno relato, né, de como foi essa viagem e de tudo que aconteceu lá, de como a gente foi impactado e como foi bacana ir para lá. Eu queria que você abrisse comigo, pode passar ali, queria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Você pode pegar sua Bíblia Vintage ou o seu app. Acompanha comigo. E aproximando-se Jesus falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Essa aqui, gente, é o período Jesus ressurreto. Ele já tinha ressuscitado e ele estava junto com os seus discípulos em carne, em osso. Ali ele estava com as marcas das feridas, né? Tomé pede para ver a lateral dele antes, então ele estava ali com todas as cicatrizes da crucificação, e aí ele dá a grande comissão para a igreja, e aí ele vai. E óbvio, né, a gente faz uma viagem missionária, então a gente fica todo empolgado com, meu Deus, a grande comissão, porque a gente como igreja, a gente às vezes tem essa ideia da grande comissão, né, o ide uma coisa, como eu posso ajudar e blá blá blá. Mas aí, quando a gente vai nessas viagens, a gente começa a ser impactado de maneiras diferentes. E eu queria começar, antes de falar do relato da viagem, eu queria começar comentando do versículo em si. Então, se você fala que ele dá uma grande comissão, a primeira pergunta, né, ele está falando para quem? Ele está falando para os seus discípulos. Você é um cristão, você é um pequeno Cristo, por definição. Então, você é um discípulo de Cristo. Essa mensagem é para você. Então, quem tem que ir? O ID é para quem? É para nós, é para todo mundo. Então, a primeira coisa é que às vezes a gente tem essa sensação de que quem vai é o missionário, né? Então, vamos orar pelo missionário, porque o missionário vai, né? E o ID é lá longe, e aí a gente fica lá orando para os caras que vão. Alguns anos atrás, a Márcia veio aqui nessa igreja e ela pregou. A Márcia e o Daniel são um casal que a igreja, a comunidade cristã, apoia na Angola. Então ela veio aqui e ela pregou para nós, e ela disse uma coisa que me assustou muito, porque ela foi ousada, porque ela estava aqui na igreja que apoia ela, e ela disse: tomem cuidado para vocês não terceirizar a missão. E ela disse isso na nossa cara, assim, para nós não terceirizar a missão. Como é que a gente terceiriza a missão? Às vezes a gente se compromete com alguém que vai, mas você não vai. Então, uma mensagem que a gente sempre disse, eu sempre disse, nós sempre falamos, mas que hoje para mim é uma mentira, você pode ajudar a missão indo, orando ou investindo, certo? Querido, ir é para todo mundo. Orar é para quem? Para todo mundo. E investir é para quem? É para todo mundo.
Então, querido, mude agora o seu conceito. Você é um missionário. Por definição, Deus te deu uma missão. Depois a gente vai falar dela, mas você é um missionário. Você tem que ir, você tem que orar e você tem que investir. Qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente faz o seguinte: não dá para ir para a África, né? Quer dizer, dá, mas é difícil. Mas eu não vou para a África. Então o que eu faço? Eu invisto no Daniel e da Márcia. Então eu participo da missão e eu só investo neles. Só que às vezes isso, na minha consciência, faz com que eu me diga: não, a minha parte eu já estou fazendo. O Daniel e a Márcia, eles não podem simplesmente ir e não orar. O Daniel e a Márcia que estão lá na Angola, ele não pode simplesmente não investir o próprio recurso. Se ele vai para uma missão, que ele leve todos os recursos, que ele invista nele mesmo. Então ele tem que investir, ele tem que orar sempre e ele vai. Então você precisa ir, você precisa investir e você precisa orar. Amém? Então, o primeiro conceito que a gente tem que começar a pensar é que o missionário não é só o cara que está lá longe. E aí a gente vai, mas quando é que tem que fazer isso? Aqui, quando você lê, portanto, ide, eu estou com um app aqui que eu estou me sentindo o máximo, que ele fala das definições. A definição do id é um nome muito estranho em grego, só que o meu app travou, mas ele é pireumonai, ou alguma coisa do tipo, mas ele significa indo, caminhando, seguindo a jornada. Então o id não é uma coisa do tipo vamos lá. O id é indo, é caminhando, é seguindo a jornada. E conforme você vai seguindo a sua jornada, você vai fazendo discípulos, você vai pregando o evangelho. Então o ID não é o seguinte: vamos combinar uma viagem missionária para nós fazer o ID. Isso não significa nada. A coisa que eu menos me senti quando fui para lá era missionário, no sentido tradicional, né? O que eu menos me senti era um missionário. Então a gente tem que entender quando você vai fazer isso. É aqui agora. É caminhando. E aí eu até vou contar relatos de como foi e de como isso não tem nada a ver com ir para a Amazônia. Então, é para você e é aqui e agora, enquanto você faz a sua jornada. E aí o como é isso. É você investir mesmo. Investir. Depois eu vou falar com vocês de um projeto lá. Eles têm uma base missionária numa cidadezinha que eles não têm banheiro. O banheiro é extremamente precário. Banheiro. Não sei se você tem banheiro na sua casa, mas eles só precisam fazer um banheiro, e é um projetinho muito simples. Hoje, o meu celular começou a dar problema na entradinha do cabinho lá, e eu comecei a procurar celular. Você, né? Provavelmente você tem celular. E eu procurando celular, e eu comecei a ver que um que me interessava era X lá. A gente não consegue pegar o super caro, né? Mas tem que ser um celular legal. Basicamente, o meu celular custa mais do que o banheiro da base. Para terminar, né, ele já tem um pedacinho do banheiro feito. Se isso não me comove de que eu vou gastar mais dinheiro num celular do que enquanto tem uma base que eu me envolvi que precisa de um banheiro, é porque eu ainda não entendi o que é investir. É porque eu até estou com dificuldade de entender o que é reino. Porque por alguma razão eu acho que o meu celular é mais importante do que uma base missionária lá ter um banheiro. Então, esse tipo de coisa você tem que entender, você vai investir, você vai ter que investir, conforme Deus te abençoar, conforme Ele colocar no seu coração, você vai investir, mas que jamais você se negue a ir, que jamais você diga, não, eu já invisto, então eu não preciso ir. Você precisa ir, como mandamento, como grande comissão divina, ir é para todos. Onde? Como é que é o meu campo? Eu não gosto da Amazônia, Joey. Lá tem onça. Tudo bem, não vamos para a Amazônia, mas que a partir da porta do seu quarto para fora seja o seu campo missionário. Que você leve Jesus no seu trabalho. Que você leve Jesus enquanto você estiver caminhando para o seu trabalho. Que você leve Jesus na sua família, se ela ainda precisa e não foi alcançada. Que o seu campo missionário seja onde Deus te colocou para estar. Não precisa ser na Amazônia, mais legal na Amazônia, né? Dá mais emoção,
mas não precisa, sei lá, vou contar uns perrengues, nem é tão legal assim algumas coisas. Mas e você tem que entender isso, jamais terceirize a missão. Essa missão é você. Uma das frases que a gente mais falava na escola é: seja a missão. Que você seja a missão de Deus aqui. Que a sua vida seja essa missão. Então, por isso, quando eu cheguei, até pediram no culto de quarta para eu orar pelos missionários. E aí eu tinha acabado de chegar e a cabeça estava assim, A coisa mais incrível nas viagens é como você é constrangido. E aí eu pensei assim, poxa, como é que eu vou orar pelos missionários? Deus, tem um cara lá que eu conheci, chama Darcy. Vou falar mais sobre ele. Ele é louco, mas louco. E eu pensei, vamos orar pelo Darcy. Deus, protege o Darcy. Porque ele é sem noção, né? Protege o Darcy, ele vai lá, tem o Darcy e o Pablo. O Pablo é um gringo também que está lá pastoreando lá numa cidadezinha. Ele vai, ele entra no rio, e o rio tem jacaré, gente. E ele vai nadando, aí ele fala, se fosse para morrer, eu queria ser morrido por um raio, porque era mais fácil. Mas ele falou assim, mas eu acho que ser comido por um jacaré é mais emocionante. E eu falei, faz sentido, né? Já pensou, tu chegar no céu e aí o cara pergunta, né, São Pedro, assim, fazendo teu cadastro de entrada, te dando lá as credenciais, e ele pergunta, como é que tu morreu? E aí tu fala, eu fui comido por um jacaré. E quando eu estava pregando o evangelho na Amazônia, mano, primeiras 2 semanas tu vai ser o assunto do céu. Tu vai ser o cara que foi comido por um jacaré. Agora pensa você chegando no céu, e aí São Pedro pergunta, e aí, como é que tu morreu? E aí tu fala, artéria entupida. Foi muito frango. Batata frita. Mano, o pessoal vai olhar, que bacana, senta lá. Vai pro cantinho ali, depois a gente tem uma academia que é para tu começar a se acostumar com o céu. Você entende? Eles são muito loucos. E aí, conforme você vai sendo constrangido por eles, eu pensava assim na hora da oração, o Darcy, ele já entendeu. Sabe, quando a gente ora, a gente pensa assim, você acha que Deus protege o Darcy da onça? Não sei qual é a visão que você tem que orar. Você tem que orar pelos missionários que estão lá, você tem que orar. Mas você pensa que Deus está como? Deus está lá viajando, de repente ele pensa assim, meu Deus, é verdade, Joe, eu esqueci de proteger o Darcy das onças. Deixa eu lá proteger ele. A oração, ela não muda Deus, certo? Porque Deus é imutável. Então o coração dele é trabalhado conforme a sua oração, mas ele é imutável. Então ele está guardando o Darcy. E o Darcy já entendeu. Então na hora que eu tinha que orar pelos missionários, eu pensei, eu vou orar por nós. Porque o Darcy já entendeu pelo que morrer. Mas eu ainda não entendi. Então, quando eu comecei a orar pelo Deus, eu oro por nós, para que a gente entenda como aqueles homens já entenderam. Porque no final do dia, a sensação que eu tinha é que o que menos precisava de oração era ele. Você entende? E aí eu falo assim, eu fui numa viagem missionária. Normalmente, quando as pessoas vão na viagem missionária, era bastante jovens, e aí a gente fica meio babaquinha, assim, no sentido de, eu fui na viagem missionária, aí tu volta e tá tudo errado, nós temos que ir na viagem missionária. Querido, 2 semanas na Amazônia. Isso não faz, né? Eu vou mudar a história da Amazônia. Não, você não vai. Né? Você vai lá, você vai conhecer uma realidade tão louca que vai dar um tapa na tua cara e você vai dizer que mora no paraíso. Você talvez já saiba, porque, querido, o sul do Brasil, o Brasil já é um lugar bacana. O sul do Brasil é fantástico. Itajaí, Balneário, essa costa, pessoal, a gente está num dos supra-sumo do país. Lá é o fim do mundo, quase que literal mesmo, porque depois eu vou mostrar ali algumas fotos. Mas tu chega lá, tu não vai mudar essa história. E aí eles falam que um dos grandes problemas das pessoas que vão para lá é isso, porque eles acham que vão chegar lá e eles fazem oração. Eu cheguei lá e orei por pessoas, e teve um jovem lá na primeira comunidade, ele falou, cara, eu preciso voltar para Jesus, eu quero me reconciliar com ele. A gente foi lá e orou por ele, ele se reconciliou, ele entregou de volta a vida, no sentido, eu quero agora, porque ele estava afastado. Não é maravilhoso? Mas e agora? Onde é que está ele? Ele está lá. Eu estou a 7.000 quilômetros de distância. Quando Cristo fala para ir e fazer discípulos, eu fiz o cara um discípulo? Não.
Quem vai mudar a história daquele lugar é aqueles homens que estão gastando a vida lá. E sabe qual foi a maior coisa que aconteceu para mim nessa viagem? Foi isso, foi chegar lá e encontrar homens que eles entenderam de tal forma que eles não batem foto. Eles não divulgam. Eles simplesmente vão e eles estão indo e na hora deixa a gente bater uma foto. Eu não gosto muito de foto. Era um sacrifício para bater uma foto com eles. Eles não têm Instagram. Eles simplesmente fazem porque Deus... Eles já entenderam que Deus colocou no coração deles. A gente foi na base de Porto Velho, as pessoas traduzem a Bíblia para língua indígena. Então, olha só que louco. O missionário, tinha uma moça lá, a história dela, eu não vou lembrar o nome dela, tinha um memorial para ela. Ela foi para a Amazônia, ela foi para uma tribo isolada, ela começou a se envolver na tribo, começou a aprender a cultura, começou a aprender a língua da tribo. Aí depois de aprender a língua da tribo, ela começou a traduzir a Bíblia para a língua da tribo. Depois de traduzir a Bíblia para a língua da tribo, ela tem que alfabetizar todos os índios na língua deles. Porque eles não têm alfabeto, eles não têm papel. Então, depois de aprender tudo, depois de traduzir, você tem que aprender a ensinar eles a ler a própria língua, para então eles terem uma Bíblia. Ela gastou 40 anos da vida dela numa tribo de 200 pessoas. Eu não lembro o nome dela. Sabe, Ana Paula Valadão, eu amo a Ana Paula Valadão. Lembrada de Vitória Senhor. É incrível, não é? O ministério que na época a gente amava, todo ano era um CD novo, não sei como é que está hoje, mas era incrível. São pessoas que Deus colocou para influenciar a nação e tudo mais. Mas essas pessoas, pensa qualquer famosinho, qualquer nome na sua cabeça, eles não são nada comparado a esses homens. Não é por mídia, não existe nenhuma glorificação. A pessoa gastou 40 anos da vida dela e a gente não lembra o nome. Você entende? Às vezes eu me pego, Deus, eu quero ser um homem usado por ti, eu gosto de pregar, então eu quero ser um pregador e tal. E aí às vezes eu me pego pensando, por que, Joey? Por quê? Não é legal bater uma foto pregando, né? Faz lá uma pose, escreve uma frase que não foi tu que disse e fala que foi tu. Intenção. Esses caras entenderam. Eles vivem pela audiência de um só. Um só. E não importa mais nada, cara. Não importa mais nada. A gente vai lá e a gente começa a ver. E eles têm uma intensidade naquilo que Deus mandou eles fazer. E o resto é resto. E aí tudo que eu faço, eu fico me policiando, pensando, meu Deus, será que a minha intenção é tão pura quanto esses caras? Vocês entendem? Ir para lá é tomar um tapa na cara. Por causa de homens que entenderam o que nós não entendemos. É isso. É muito maravilhoso como você é usado na viagem. A gente orou, a gente teve muita gente que o Espírito Santo usou nós mesmos para impactar lá. E como é novo, é legal para eles, é maravilhoso. Mas nada disso, gente, é comparado àquilo que eles estão fazendo lá. Pessoas que a gente não sabe o nome. Essas pessoas sabem quem é os grandes nomes no Brasil. Querido, a gente não sabe o nome de nenhum deles. E eu falo isso, como eu disse, né, essas pessoas que estão na minha... Deus usa cada um na sua área. Mas sabe, existem milhares de pessoas. Por isso que a gente fica às vezes cego, achando, o que está acontecendo? O que Deus está fazendo? Deus está fazendo tanta coisa ao redor desse mundo. Só que a gente às vezes está olhando a mídia só. A gente está olhando a notícia do Instagram. A gente está olhando blá 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 de qualquer coisa. Enquanto isso, homens que não estão ligando para isso estão sendo usados e estão transformando lugares. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. É um choque assim que tu diz, gente divertida, gente legal, né? Eles não são religiosos, eles são muito para frente. Mas é um choque que tu diz, Deus, perdão. Sabe, não, eu sabia que eu ia lá, eu já fiz lá a viagem junto com o pessoal, foi para o Peru, o pastor Tony, foi o Bob, e tal, a gente foi lá, a gente já tinha ido em tribo indígena, eu já sabia mais ou menos, eu sabia que a gente não vai lá para
A gente não é aquela jovenzão que acha, vamos mudar o mundo, assim, a gente conhece um pouco. Mas ali, talvez, não sei se a realidade aqui era mais complicada que a do Peru, mas ver esses homens é o que realmente confronta o coração. E aí, um pouquinho disso que eu quero trazer para você. Como eu falei em Atos, o seu campo é aqui agora em Atos 8:1, rapidinho ali para a gente começar a andar. Em Atos, no capítulo 1, versos 8. Aqui ainda é Jesus falando, antes de subir aos céus, ele diz para os seus discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então esse é o seu campo, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então talvez você não vai para a Amazônia, não tem problema, talvez isso clama no seu coração, então vai, mas é o seu campo. Talvez seja aqui agora, talvez seja na redondeza, talvez seja Samaria, nos vizinhos, talvez seja os confins da terra. Eu encorajo você a fazer uma viagem, a gente chama de viagem transcultural, quando você vai para outra cultura, para que você comece a valorizar o que você tem aqui, para que você tome um choque de realidade. O pastor Tony quer levar um monte de gente para Israel. Eu brinco com ele. Eu entendo que nós temos que voltar o coração para Israel, porque a minha geração perdeu muito a paixão que a geração do meu pai tinha por Israel. Mas eu brinco, cara, tu vai lá para Israel, tem que ir para a Amazônia, você tem que ir para o sertão, né? Com a passagem para Jerusalém, tu vai para o sertão e para a Amazônia. E eu brinco isso porque aqui aqui no Brasil tu toma um tapa na cara, né? Em Jerusalém ele brinca, lá eu fui no Jordão, onde Jesus se batizou, 2000 anos de rio correndo. O lugar que Jesus se batizou, gente, não tem nem mais água. Se você tem um mínimo de entendimento de rio por 2000 anos, mas é maravilhoso, porque dizem que abre muito a mente. Então, se você puder, vai para lá, vai para cá, mas eu encorajo você a fazer uma viagem transcultural. Conheça uma missão. Vai com a mente aberta para ver tudo que Deus vai falar contigo, ser usado, ser ousado nesses lugares. E não é caro, é uma viagem para a Amazônia, viagem para o sertão, mas, cara, por favor, precisa ter um choque de realidade. Não fique só, almejando a Disney, é muito legal, mas eu encorajo você a ir e a gente vai fazer outras, a gente quer ir para o Peru ainda esse ano, eu vou passar para vocês datas, se você quiser se juntar a nós, é muito legal. Ok? Então a primeira coisa que você já precisa lavar a mente esquece o conceito do missionário longe, seja essa missão. Você é esse missionário, você precisa também ir, você continua precisando investir e você tem que orar. Passa lá, eu quero falar um pouquinho agora sobre a viagem. Gente, a viagem foi na Amazônia, não foi onde a gente investe lá no seu Cipriano. Cipriano é para o lado de Parintins e essa aqui é para o outro lado da Amazônia. A Amazônia, gente, aqui ó, não sei se dá para ver, aqui eu estou num teco-teco, ela é um tapete verde. Metade das árvores são verde, a outra metade também. É tudo verde, 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 verde. E qual é a grande diferença? As árvores aqui do Mata Atlântica é bem parecido, assim, algumas árvores parecem ser mais históricas, assim, pré-históricas, elas, sei lá, tem árvore lá que parece estar há séculos lá, altas e tal, mas assim, é mata, não tem morro. É um tapete, então você não tem localização nenhuma, você tem o rio e o resto é só verde. Então no avião mesmo é muito bonito, mas assim, aqui é totalmente acidentado, totalmente morro, na Amazônia é totalmente verde. Antes de nós chegar lá, a gente foi para Porto Velho, que é a capital de Rondônia. É uma cidade de 500 mil pessoas que não tem muita coisa, ela vive, é uma capital, vive em torno do poder público. E aí onde é que eu quero começar a falar sobre esse ID que é diferente. Eu fui a primeira pessoa a chegar em Rondônia antes da equipe. Eu fui para uma casa de uma pessoa, de uma mãe de um aluno que nos hospedou. Essa pessoa estava passando um momento de extrema dificuldade. Fazia 2 meses que ela tinha se separado.
uma vida de conturbação no casamento. Como eu não tinha ninguém chego ainda, só estava eu, ela, estava a filha dela também, e a gente tinha que depois ir pegar as pessoas durante o dia no aeroporto. Nessa primeira manhã que eu já estava lá, a gente já começou a conversar, eu já comecei a conversar com essa moça, ela abriu a vida, ela estava muito machucada, a gente já começa a ser usado para encorajar aquela pessoa. Então o carinha que vai lá do sul do país, está indo para a Amazônia, não tem nada a ver, mas ele para no lugar e aí a gente já começa a ser usado por Deus. Eu preciso ir para Rondônia para encorajar alguém que está passando com dificuldade no casamento? Não. Por isso que esse id, e o legal da viagem é que Deus vai te usando sem tu esperar, né? Mas é outras coisas. Não é o indígena só, é uma pessoa que estava precisando de uma oração porque ela estava com dificuldade no casamento. E querido, dificuldade no casamento, você não precisa nem sair desse templo para ver pessoas que precisam de apoio. Logo depois disso, a gente pegou, pode passar ali, a gente pegou um avião da Asas do Socorro, que foi um sonho para mim, porque a Asas do Socorro é uma empresa que a gente sempre ajudou, e lá a gente pega uns teco-teco, e esse teco-teco voa. Então esse aí era um teco-teco, essa era a equipe que foi. Ele não voa com instrumentos, ele só voa no visual, então já foi uma experiência bem legal. Eu fui de copiloto, não mexi em nada, obviamente, mas eu escutava a torre e tal, foi muito divertido e foi meio que um sonho mesmo, porque eu sempre via aqui na igreja os panfletos da Asas do Socorro, lá no mural tem informativo deles. E aí a gente vai com o teco-teco raspando as nuvens e lá no final estava chovendo sobre Lábrea. Essa cidade de Lábrea já é na Amazônia, no estado do Amazonas. E estava chovendo e o cara falou, olha, se estiver chovendo na pista de pouso, a gente tem que voltar, porque o teco-teco não pousa por instrumentos. E foi muito legal, porque a pista estava aqui no corredor e 300 metros para lá, assim, a chuva estava vindo. Então era um paredão de água vindo e a gente aterrissou e assim que a gente parou a água... Então já foi um momento assim muito bonito de ver, tipo, poxa, Deus aguentando a chuva só para nós aterrissar. E aí a gente chegou em Lábrea. Lábrea é uma cidadezinha pequenininha, terra de ninguém, sem lei. Ninguém usa capacete para andar de moto, os carros não têm placa, é um caos. E lá em Lábrea a gente já estava no meio do nada, né? Daí tu até entende por que eles não usam capacete, porque tipo, é literalmente longe de tudo e de todos, então lei sem lei mesmo, né? Tem a polícia e tal, mas para essas coisas ninguém se importa. E aí, em Lábrea, a gente tinha que comprar 6 passagens para volta, porque como esse teco-teco ele só voa por visual, tem um outro teco-teco de uma empresa, que não é a Asas do Socorro, que é um pouquinho mais moderno, que voa mesmo com chuva. Então tinha pessoas que precisavam voar e não podiam correr o risco, porque tinha voos, né, da TAM, da LAM, para São Paulo. Então a gente tinha que comprar 6 passagens para volta. A gente já foi lá comprar as 6 passagens num quiosquezinho lá que tem e tinha só 6 passagens disponíveis. E aí a moça, é a que estava esperando vocês. A gente sabia já. E aí a gente comprou as 6 passagens e aí, enquanto ela estava lá, uma internet quase que discada, demorando 10 minutos para emitir as passagens, a gente, na nossa equipe, passou um bilhetinho entre as pessoas falando, começa a orar para ver se tem alguma mensagem para entregar para essa moça. E aí a gente estava ali, né, meio quietinho, de boa, e aí um rapaz falou, olha, moça, eu senti de te perguntar se você tem um sonho. Deus está falando comigo aqui, eu queria te perguntar, você tem um sonho, assim, um sonho que mexe com você? Foi falar isso e a mulher começou a chorar. Começou a chorar, e eu, meu Deus, que sonho é esse? E ela tinha o sonho de ser mãe. E aí ela começou a contar um pouco da vida dela, e aí a gente começou a dar mais palavras para ela de encorajamento, e dizendo, não, você vai ser mãe sim, porque se Deus trouxe nós aqui para perguntar se tu tem um sonho, é porque Ele quer falar sobre esse sonho. E aí ela convidou nós para comer na casa dela à noite. E a gente, né, missionário, ia comer arroz, então bora para a casa da moça. E aí a gente foi à noite na casa dela e a gente descobriu que ela estava passando por um grande problema no casamento, tinha sido traída fazia uns 3 meses, e aí eles estavam tentando recuperar. E aí naquele momento a gente foi usado para animar esse momento do casamento deles, para que eles voltassem e se reconciliassem. Então tu pensa, a gente foi para a Amazônia, a gente queria ir para os ribeirinhos, a gente queria ir lá e trabalhar com os indígenas, e antes de pegar o barco,
a gente já estava falando com a moça lá no Porto Velho, a gente já estava falando com a pessoa lá em Lábrea que estava com problema no casamento e tinha um sonho. O que é isso? Eu não preciso ir para lá para fazer isso. Eu não preciso ir para lá para chegar para alguém na rua ou no trabalho e começar a conversar e perguntar se ela tem um sonho. Ela tem um sonho. A gente não precisa ir muito longe para amar as pessoas. E isso foi muito legal, que a sensação era, cara, eu posso voltar para Itajaí, porque já valeu a pena. Isso que a gente nem tinha pego o barco. Passa ali, Dani. E aí, depois disso, a gente foi, no dia seguinte, a gente pegou o barco. Esse aqui é o barco que a gente ia pelo rio acima. A diferença lá na Amazônia é que agora aqui é verão, lá é inverno, então lá chove bastante. E o que acontece? O rio sobe mais de 15 metros do inverno para o verão. No verão ele fica na seca. É como se o Itajaí-Açu, no verão, virasse um córrego tipo de 10 metros e no inverno ele enchesse. E lá, só que lá mesmo no verão, né, o rio já é meio grande e no inverno, gente, é água que invade a mata, assim. Então agora tudo era água. Pode ver ali, ó, a árvore, ela está embaixo da água porque inunda tudo. E esse era o nosso barquinho que a gente levava toda a turma indo pro rio acima, indo para as comunidades. Passa ali para a próxima foto. As comunidades são isso aqui. Regiões ribeirinhas, elas são casas feitas em cima de madeira. Então no inverno, que era agora, a água chega bem perto ali, ó, tem um bote estacionado na escada. No verão, essa água recua até lá embaixo. O que é uma região ribeirinha? São pessoas que vivem em comunidades onde elas, 30 pessoas, e elas vivem juntos lá. Não tem eletricidade, não tem água encanada, não tem rede de esgoto. Então, assim, eles tomam banho no rio, aquela água ela é barrenta. A água eles pegam a do rio mesmo, colocam nos filtros. Para fazer o número 1 e o número 2... algumas tinham patente, algumas você se afastava e fazia um buraquinho. Então, um segredo para você que vai para uma viagem missionária: leve bastante lenço umedecido. Ajuda muito. Então, é uma coisa meio louca. Na primeira comunidade, que era o Capacini, o barco não conseguia chegar muito perto, então nós tínhamos que ir pela água. Ou tu vai andando, que a água batia um pouco acima do joelho, ou tu ia com a canoinha. E aí tu chegava nela, na primeiras casinhas, e de cara tu subia assim e tinha um crânio de uma onça. Tem um irmão do Ibama aí. Não, mas lá é zona de extrativista, então eles têm lá uma sobrevivência, caça e extração, né? É tudo reserva ambiental. É bem bacana como funciona a preservação lá. Tinha um crânio de uma onça. E aí tu chega ali no crânio da onça e tu fala assim, hahaha, não tem muito, né? Isso não acontece por aqui, né? Não, isso aqui a gente pegou semana passada lá. Daí tu já fica... Semana passada? Foi ali, ela foi pra lá, a gente começou a matar o porquinho e aí a gente teve que ir lá pra cima dela e poft, matou a onça. Mas não é muito comum. Não, volta e meia aparece. Daí tu já começa, que legal. E aí tu começa a entender que eles vivem numa realidade que não é que eles não têm medo, é uma onça, eles têm medo, tem cobra, tem aranha e tal, mas eles estão acostumados a enfrentar isso. Então, acontece, na tribo indígena que a gente foi, uma onça matou várias crianças, mas isso fazia tempo, já fazia mais de um ano. Então, é uma realidade tensa, assim, porque aparece. Só que eles já estão acostumados lá. Tem a jaracuçu, que é uma cobra muito venenosa. Então, tipo assim, qual é o problema, gente? A primeira comunidade, ela estava a mais de 5 horas da cidade. Então, se tu é picado por uma cobra, tu tem 5 horas de barco até tu chegar. Eles vão na voadeira daí, eles botam na lanchinha menor e tentam te levar lá em 3 horas, 2 horas e meia. Mas tu tá longe de tudo. Então, algumas pessoas que são picadas de cobra, elas às vezes são tratadas e conseguem se recuperar. Algumas têm hematomas, sequelas, né? Algumas morrem. E algumas a cobra pica e morre. Porque por alguma razão a pessoa evoluiu e a cobra pica a pessoa e a cobra morre. Depois a ciência dá uma estudada, mas tem umas pessoas que, sei lá, elas ou já foram muito picadas, criaram resistência, não sei. Mas é muita história louca. E aí, nessa primeira comunidade, a gente começou, e já fizemos um culto à noite, a gente começou a ter as primeiras choques de realidade, assim. Eles vivem numa realidade de
plantam alguma coisa, mas basicamente é subsistência. Eles caçam para comer, eles sobrevivem ali, só que eles gostam da vida deles. Então, pensa comigo, sair daquela vida que o cara gosta para vir para a cidade, onde você tem que acordar cedo, trabalhar 8 horas por dia, para quê? Tu não tem casa? Só para pagar aluguel, para pagar comida. Então, você entra num mundo louco que a gente está acostumado. Então, para ele prefere ficar lá. É bastante trabalhoso lá também, porque tu tem que... tem uns que plantam mandioca. Gente, uma coisa aqui, abrindo parênteses, a comida é deliciosa. É só peixe bom, jacaré, delicioso jacaré. Tem muito... tem passarinho, tem pássaro. Eu só comi coisa boa. Açaí, que não é o nosso, é o açaí de verdade. A gente foi lá, subir num coqueirão. Eu subi só 2 metros, não consegui mais, mas eles sobem lá em cima, eles pegam os açaí e eles fazem na hora, é delicioso. Tapioca nossa também eu acho, nossa, não sabia que era tão ruim comparada a deles, é muito bom. Então, tu come muito bem. Claro, não sei se você tem nojo de saber que é um pássaro, é um girassol. Foi até engraçado que tinha um louro, um papagaio na primeira casa, e aí a menina perguntou, que bonito, um papagaio. Qual o nome do papagaio? Aí ele respondeu, a outra moça respondeu, papagaio. O nome do papagaio é papagaio, Porque, óbvio, tu não bota nome na sua comida, né? Tu não compra um Chester da Sadia e começa a chamar ele de Pato Donald. Não faz. Então, para ele era só o papagaio. É meio estimação? Mas se precisar é um papagaio. Então é uma vida meio louca assim, mas é engraçado que baixa um espírito aventureiro em você, que tu vê aranha e tu mata com a mão, que é a coisa que eu jamais faria na minha vida, na minha casa. Na minha casa tem uma barata, a gente já fica, pega lá o chinelo que a gente vai matar a barata, aí já meio se afasta e mata a barata, né? Lá eu entrei, estava descalço, entrei numa casa lá que a gente ia botar as redes e tinha uma barata e eu estava descalço, tentando matar a barata. Porque baixa um Chuck Norris assim que tu... não tem essa não, aqui nós tá... Porque é um lugar louco. Passa ali a outra foto. Assim, é como a gente dormia em redes. Então a gente passava ali com o mosquiteiro e tal. Existe um mosquitinho chamado pium, que é horrível. É que parece aquela mosquinha da banana, só que do diabo. Que ele vem, ele te pica e não tem nada que afasta o bichinho. Então, a partir do segundo dia, todo mundo de manga comprida, meia, calça, para se proteger dos pium. E aí tem os carapanã, que é o nosso pernilongo, que aí pelo menos tu passa um spray, sei lá, exatamente isso, e ele resolve. Mas esse pium, cara, nada resolve. Tua perna fica inchada depois de um tempo de tanta picada, é muita. Mas fora isso, é o paraíso. Pode passar ali a outra pra gente só acompanhar. Aí, gente, aquelas lá eram as regiões ribeirinhas. Pessoas, elas são um cidadão normal, né, tal. Esse aqui é o caminho para a tribo indígena. Para ir para a tribo indígena, a gente sai do barcão, pega umas canoas e a gente literalmente entra para dentro da mata. Como alagou, a água não parou no leito do rio, ela invadiu a mata. Então a gente vai com a canoa, mata dentro, se desviando das árvores e tal, até chegar na tribo, porque os indígenas não vivem na beira do rio, eles vivem lá pro meio do mato. A tribo que a gente foi era uma tribo civilizada, pode passar lá. Aí, depois da canoa chegar até um lugar, lá para a tribo de inverno tem uma trilha. E aí depois você vai ver ali, tem uma foto da primeira... a tribo tem 2 áreas, né? A primeira área que eles chamam de verão, pode passar. Essa aqui é a primeira área. Então a tribo é casa. Só que o que acontece? Eles faziam oca, só que já são civilizados, eles usam roupa, eles não falam... Assim, no normal eles não falam português, eles falam arauara. E aí depois de um tempo você conversa com eles, eles conseguem falar um pouco português. Mas lá entre eles não falam a língua deles. E aí eles têm lá uma tradição diferente e tal, mas não fazem mais oca, porque o homem chegou lá e mostrou outras tecnologias, então eles fazem um quadrado de madeira. Não tem repartição a casa deles, eles moram ali. E aí são bem simpáticos, gostam muito de jogar bola.
Perdão, eles não são tão simpáticos, mas tu consegue fazer um culto com eles, eles mostram a cultura deles, é bem interessante assim, e é bem interessante como Deus tem se movido também no meio deles, é bem bacana. E aí depois de tudo isso a gente volta tal, e aí aconteceu muitas coisas nesse caminho, né? Mas basicamente eu queria mostrar só isso para vocês terem uma ideia do que é. Eu aconselho você muito aí. Essa missão, essa viagem missionária foi feita pela Celeiro Missões, que é uma escola que está acontecendo no nosso sítio. Ela acontece em janeiro e vai acontecer em julho. E essa escola, os jovens dividiram em 4 viagens, uma para o Pantanal, uma para a Amazônia, uma para o Paraguai e uma para o Sertão. Então, eu encorajo você a começar a se envolver. Vai ter a de julho? Começar a se envolver. Não sei, você precisa separar um mês. Se você quiser, você pode fazer ela. As inscrições já se abriram. Só que é um mês que você tem que estar lá na escola. E depois tem esses 21 dias na escola e depois 15 dias, 10 a 15 dias de viagem missionária. Mas, gente, se você não puder fazer a escola, a igreja também vai para o Peru. A gente vai fazer essas viagens. Eu encorajo você a ir. É muito legal. É muito demais. Tirando todas as coisas ruins, só tem coisa boa. É muito massa. E aí eu encorajo você a se envolver mesmo e criar essa cultura de ser missão mesmo. Então agora eu queria, já que a gente já pegou bastante tempo e já passou bastante coisa, eu quero fazer uma mensagem muito simples em cima dessa minha vivência que foi essa missão mesmo, né? Apesar de que, como eu disse, a gente crê nessa questão que você é essa missão. Não é ir lá e ficar uma semana, 2 semanas e dizer que eu faço viagem missionária. Passa lá então. Pode passar. Isso. Então, ontem aconteceu o Descend, um congresso internacional muito, muito legal que aconteceu lá em Orlando, que era um envio, e é um congresso bem bacana que eles falam assim sobre um novo período que está acontecendo, um novo momento na Terra. E ontem eu estava falando isso nos jovens e eu disse, cara, eu sou um cara cético. Eu sou um cara que, não sei, me prove, né? Eu sou um cara meio assim. E Deus está trabalhando muito comigo e eu tenho mudado muito isso. E aí eu comecei a ler, a gente vai lendo o livro e a Bíblia sempre, né? E aí você começa a enxergar algumas coisas que é o seguinte, existem promessas que são maravilhosas e elas não são para ontem, elas são para você aqui e agora. E a primeira que eu queria falar com você é abrir Ageu 2. Vai em Ageu 2. E agora, para achar Ageu na nossa Bíblia Vintage? É difícil, né? Ageu depois de Sanfonias. Ageu capítulo 2. 6 ao 9. Achou? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda mais uma vez, daqui a pouco, eu abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Versão da João Ferreira de Almeida. A glória da segunda casa, aqui, Ageu está falando do templo. Na época lá ele estava falando do templo, só que se você pega o templo, que foi reconstruído, porque panorâmica bíblico básico, né? Salomão constrói o templo de Salomão, você já deve ter ouvido falar, que era lindo, era demais. Esse templo era gigantesco, era ouro para todo lado, era um templo maravilhoso. Esse templo depois é destruído pela Babilônia e aí eles reconstroem o templo. E aqui ele está falando que a glória da segunda casa vai ser a maior do que a primeira. Mas se você ler a Bíblia e se você ver a história, você começa a ver que o segundo templo ele não era mais bonito que o primeiro. E que a glória do segundo templo também não era maior do que a primeira. Mesmo depois Herodes vai lá e embeleza o templo nos tempos de Jesus, mas você começa a ver que a glória, quando Salomão faz o templo e ele inaugura o templo, era tão densa que uma nuvem se encheu o templo e você não conseguia entrar, os sacerdotes não podiam entrar no templo. Então pensa na glória.
Nesse segundo templo, você não tem os mesmos relatos. E aí, quando você começa a analisar a Bíblia, você entende que a Bíblia inteira aponta para Cristo. Você começa a ver que ele não está falando desse templo de Herodes. Ele diz que ele não habitaria mais em templos feitos por mãos de homens. Quando ele está lá em Jerusalém, Jesus olha para o templo, ele diz: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruo ele. De que templo ele estava falando? Do próprio corpo, onde ele ia morrer, em 3 dias ele ia ressuscitar. Então, quando você lê Ageu, ele está falando que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós somos a segunda casa. E essa glória será infinitamente maior do que a da primeira. E você lê todos os relatos que acontecem no Templo de Salomão e é maravilhoso e nada se compara ao que Deus preparou para nós. Agora abre comigo em João 17. Aqui eu amo este versículo, esta passagem, porque aqui Jesus ora e ele ora por mim e por você. Vamos ler do 20 até o 26, eu acho que vale. Eu rogo não somente por estes quem? Os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, eu e você, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes a eles, assim como me amastes a mim. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo, também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e eu lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor que me amastes, e eu também neles esteja. Aqui Jesus está orando por mim e por você, e ele diz que ele pegou a glória que Deus deu para ele, e ele repartiu essa glória comigo e com você. Então você começa a entender que, meu Deus, olha só essas promessas que você tem, essas promessas que Deus separa para você. Em João 14, 12, não precisa nem abrir, Jesus fala, você já conhece o versículo, que aquele que crê em mim, obras maiores fariam. Ele falou, essas obras e obras maiores fariam. Você lê a Bíblia e você vê o que Jesus fez, você diz, uau, como? Mas se Cristo fala isso, é porque alguma coisa você tem que entender. Isso é real. E aí, para finalizar, abre ali em Atos 3:19, para finalizar essa parte, tem mais um pouquinho, calma. Atos 3, vai lá comigo, vamos passear. Em Atos 3, Pedro, ele está pregando, e aí ele diz, 19 a 21, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, e envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Cristo veio e ele morreu por mim e por você. Ele vai até o inferno e ele pega a chave da mão do capeta e ele volta. E a ele é dado todo o domínio sobre a terra, debaixo da terra e os céus. E aí ele entrega isso, ele divide e reparte isso aos homens. E aí agora ele vai aos céus e está sentado à destra de Deus Pai, amém? Então você entende isso. E aí você pensa, o que ele precisa para voltar? Ele precisa, daí tem várias promessas na Bíblia que o evangelho vai ser anunciado em toda a terra. Mas aqui Pedro fala algo maravilhoso. Convém que o céu receba até os tempos da restauração
de todas as coisas. Que tempo você está vivendo? Que tempo nós estamos vivendo na história? No tempo onde todas as coisas vão ser restauradas, para que quando isso ocorra, Cristo venha. Então ele está renovando tudo, restaurando tudo. E isso está acontecendo aqui e agora, só que às vezes você está a par. Você não está vendo o que Deus está fazendo ao redor do mundo. E aí a gente às vezes, eu até comentei nos jovens ontem, a gente fica falando, não, tem que ser que nem a igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja para o seu tempo. O tempo da igreja primitiva. Você não é a igreja primitiva, você não tem que ser a igreja primitiva. Você tem que ser a igreja de hoje, aqui e agora, na plenitude que Deus quer que você seja. A igreja primitiva era um bebê, no sentido, era uma igreja nova. Se você vê, inclusive, depois Paulo tem que exortar várias vezes a igreja por erros que hoje parecem bobos, de homens que não queriam nem mais trabalhar, porque, não, daqui a pouco Jesus volta, então não vou fazer nada. Então, é umas coisas meio simples que você precisa ver, eles estavam num período diferente, que não cabe a você. Você tem que entender o período que você está vivendo de restauração de todas as coisas e que você tem que fazer parte do que Deus está fazendo ao redor do mundo. Então, você tem que começar a ansiar isso. A glória dessa casa é maior do que a glória da primeira. O que Deus está fazendo através de você, através da noiva dele, nos últimos dias é maior do que tudo que já ocorreu na história. E a gente tem que começar a se empolgar com isso. Você tem que começar, cara, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Passa lá. Agora, uma coisa que acontece é que quando você vê todas essas promessas e você começa a ver tudo que tinha na igreja e os discípulos e tudo que eles não tinham, eles tinham tudo em comum e eles não tinham necessidade alguma, você vê hoje aqui, você diz, tem alguma coisa errada. Onde é que está o cumprimento de tudo isso? Se tudo isso é real, se Deus compartilha toda a característica divina dele conosco, ele diz que obras maiores eu e você faríamos, por que cargas da água a gente não está fazendo? Por que isso não está acontecendo? É uma pergunta que eu não sei se te irrita, mas me irrita. Ela fica assim, tá, beleza, tudo bem, eu creio, é isso, mas então por que não acontece? Obras maiores não vai fazer. Não, fechou, vamos lá. Mas e aí? Por que não acontece? Abre comigo em Tiago 1:22. Vamos passear. Tiago 1:22, um dos livros que eu mais gosto, diz: E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Essa é a realidade da igreja. Homens que ouvem, mas não praticam. Essa é uma frase que eu tirei do livro Kryptonita, que eu gostei muito. A prova que acreditamos em algo não é quando concordamos com aquilo que nos foi ensinado. Às vezes o pastor prega e tu diz, concordo com você, pastor. O que você está falando faz todo sentido. Isso é real. Vai lá. Uhul! A prova de que você realmente acredita é quando você age de acordo com aquilo que foi ensinado. O pastor vai lá e ele diz, gente, você tem que ser ousado porque você precisa ser usado por Deus. E aí você diz, é isso aí, pastor, eu concordo. Mas se você não age de acordo com aquilo que ele está falando, você não acredita. Tem uma frase que a moça lá de Porto Velho, da Jocum de Porto Velho, ela disse, precisa ser muito corajoso para não obedecer a Cristo. E aí a gente faz o contrário, não é? O Darcy, ele foi no Suruahá, que é uma tribo que é totalmente não civilizada, e lá ele foi convidado por um casal que a esposa estava grávida. E aí eu pensei, ele vai substituir o casal, porque a esposa está grávida. Não, a esposa teve o bebê, e com 2 meses eles voltaram para o meio do mato. E eles queriam um casal para ajudar, só isso. Enquanto a esposa estava com um bebê de 2 meses. E hoje a realidade nossa é, se eu tenho um bebê, para a vida, né? Para tudo, porque é um bebê, vamos cuidar do bebê. Tudo bem, né? Cada um com a sua realidade. Mas você entende que para eles pegaram um bebê de 2 meses e foram para o meio do mato.
E aí eles ficaram lá no Suruahá. E aí lá é uma tribo que eles têm algumas sérias rituais estranhos, eles têm muito suicídio, eles têm infanticídio, é um lugar bem complicado, assim. E isso já faz muito tempo que aconteceu. E aí ele foi para lá, e aí ele conta a história, eu pensei, poxa, ele deve ter dado um break na vida dele para isso. E aí ele conta que depois a esposa dele ficou grávida, 2 meninas, uma de cada vez, e as meninas nasciam, e aí ele ia para lá. E aí as meninas cresceram lá no meio e foram indo, e aí a esposa dele eles foram no médico e ela foi diagnosticada com parada do açúcar, diabetes. E diabetes, ela tem que tomar insulina, né? E a insulina, ela precisa ser refrigerada em no máximo 10 graus. 10 graus para menos. E como é que tu faz isso no meio do nada? Aí ele começou, eu vou pegar gelo, vou fazer não sei o quê, Aí ele conseguiu, na época, um frigobarzinho que ele juntou com 2 baterias de moto e botou um mini painel solar para ficar carregando a bateria da moto. E aí ele foi. E o Suruahá, gente, onde eu estava era 10 horas até Lábrea, que seria um lugar que tu poderia achar um hospital. O Suruahá é dias, não dá para ir de barco. Sabe como é que eles fazem? O avião vai, aterriza, larga eles e diz, que dia a gente volta? Daqui 3 meses, dia 15. Fechou, daqui a 3 meses, no dia 15, o avião está aqui. E deu. Não tem celular, não tem energia, não tem nada. Se dá um problema no frigobarzinho dela, o que aconteceu? Se o bebê precisa de, sei lá, o que acontece? Aí tu pensa, mano, tem que ser muito corajoso para obedecer o que Deus tem para eles, não é? Não tem que ter muita coragem para chegar e lá. Eu acho que tem que ter muita coragem para tu entregar tudo isso e dizer, Deus, é nós, porque se tu não estiver aqui, a gente vai morrer. Agora pensa o seguinte, faz uma análise comigo. O Criador do universo, ele chegou para você e ele disse assim, Joey, tu vai fazer isso aqui. E se tu seguir no caminho que eu disse para tu fazer, eu vou te sustentar. Eu vou estar contigo, eu não vou deixar que nada te falte. É só ir, é só obedecer. E aí o Joey olha para o Criador do universo e diz, para? Não for? Meu Deus, tem onça? E se estraga o frigobar? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não entende que o Criador do universo está falando contigo. Porque se você entende que é o Criador do universo, tu diz, eu preciso ter mais coragem para obedecer Ele ou para desobedecer Ele? Eu preciso de mais coragem para desobedecer Ele. Porque Ele fala, eis aqui que eu te coloco a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Não queres ir pelo caminho que eu propus para ti antes da fundação do mundo? Não tem problema, vai lá. Mas aqui eu não te sustento, aqui eu não sou contigo, aqui tu estás pela tua própria vontade. Precisa ter muita coragem para desobedecer a Deus. Precisa ter muita coragem para chegar diante do Criador dos céus e da terra e falar assim, quer saber? Não, eu vou fazer o que eu quero aqui, que aqui é mais legal. E na nossa cabeça sempre é o contrário, né? Parece que obedecer a Deus é uma loucura. A gente tem que começar a entender essas coisas. Gente, se o Criador do universo te sustenta, o resto é resto. Se quando ele fala, se Deus é por mim, quem será contra mim? O que ele está falando? Mano, se Deus está do meu lado, o resto é resto. E a gente às vezes, assim, querido, eu entendo, eu faço parte dessa nossa realidade, né? Mas sabe, é crítica geral, tá? E eu vou fazer para mim também, mas assim, a gente tem que levar a criança ali, a gente atravessa 2 ruas, é perigoso, né? O ideal, a gente está organizando para fazer a salinha das crianças aqui em cima, vai ser maravilhoso, as crianças só sobem aqui. Agora, se você não crê que Deus pode guardar o filho por 2 ruas, querido, você ainda não entendeu Deus. Você não entendeu a capacidade que Ele tem de proteger o teu filho, porque não importa o que tu faça, se Ele tirar a mão,
tu morre, tu não tem mais nada. É porque essa compreensão de que você de alguma maneira está no controle é diabólica. Quando a serpente chega diante de Adão e Eva, ela diz o quê? Ela não diz me adore. Ela não diz, vocês serão meus seguidores e eu farei vocês ricos. Não, ela simplesmente diz para eles, vocês serão igual a Deus. Se adorem. E esse é o nosso problema, esse ponto de autossuficiência, de eu estar no controle, que esses caras no meio do nada já não tem faz tempo. Eles já entenderam que, olha, se Deus não estiver comigo, eu já era. E se eu tiver que ir, que seja comido por um jacaré, deve ter história para contar. Que nós não temos. E é uma crítica a nós, a gente tem uma cultura totalmente diferente, né? Seguro do carro, seguro de vida, investimento não sei do que, é cheio dos guero-guero para quê? Para nós se garantir. Tudo bem, tem a sua organização de vida, né? A gente tem seguro no carro, né? Mas não é porque, de alguma maneira, a gente precisa se garantir. De alguma maneira, a gente acha que Deus não consegue proteger nós tanto. De alguma maneira, não sei se está tudo no controle dele. Você entende? É meio, né? Eu falo isso, é meio desconfortável, mas é desconfortável para mim também. Quando eu estava lá, eu via o quão miserável eu era, porque, cara, eu tenho tanto para entregar ainda. Eu tenho tanto para dizer, Deus, tu estás no controle. E se tiver que me levar, não vai ser legal? Já pensou? Não sei se é porque, não sei. Maranata, a hora vem, Senhor. A gente está naquele momento, né? Espera pelo menos a semifinal do Catarinense, que o Marcílio tá bom, né? Porque a gente sempre tem alguma coisa para dizer, Deus, não agora, mas espera mais um pouquinho, porque tem algumas coisas para acontecer. Cara, que Deus venha amanhã. Que Deus venha amanhã e que nada mais importe. Esse senso de urgência tem que crescer no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Amém? Para finalizar agora de verdade. Passa lá. Isaías 60, 1 e 2. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascido sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo a sua glória, e se verá sobre ti. E nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Isso aqui é Isaías, um profeta messiânico. Ele não está falando para a época dele. Ele está falando para nós. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz. E é nascida sobre ti a glória do Senhor, essa glória que Cristo compartilhou com nós. As trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará, e a gente vai ter as trevas mais escuras e a luz de Deus brilhando cada vez mais forte. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Comece a manifestar essa luz que Deus te deu. Em 2 Coríntios 4:7, ele fala de vasos de barro. E aí é o importante nessa nossa jornada, porque às vezes a gente, deixa a sua luz brilhar. Entenda, coube a Deus colocar tesouro precioso em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, mas com tesouro inimaginável dentro. Que a gente possa refletir essa glória, que a gente tenha esse coração que eles têm de não glorificar o próprio nome, de não ser como o próprio Adão e Eva, e esse mal que está dentro de nós mesmos de querer aparecer e se autoafirmar, mas que a gente entenda que é para a glória de Deus Pai. Por que não estamos vendo coisas como Jesus faria? Por que não estamos fazendo coisas maiores que Jesus? Eu comentei nos jovens ontem, já pensou se eu ressuscito um cara? Vou lá e ressuscito. Depois daquele susto, né? Se eu não morresse na hora que eu ressuscitasse o cara.
A gente ia bater foto, a gente ia fazer meu Deus, na comunidade cristã ressuscitaram o cara. Sabe? A gente precisa começar a fazer as coisas pelos princípios de amor. De você amar tanto essa pessoa, de não deixar ela como ela está. Para que quando Deus agir com poder, através de amor, Ele realmente possa ser glorificado. Que as pessoas olhem para aquilo que Deus está fazendo através de você e digam, Deus é glorificado pela vida dessa pessoa. Amém? Organizar a garfo e faca. Por isso que eu falo gente, a gente vai para essas viagens missionárias, mas é o que Deus está colocando para ti aqui e agora. Quando a gente é um exemplozinho que o pessoal faz, que eu amo, que é, se eu colocar para você aqui um monte de garfo, faca e colher. Um monte de garfo, faca e colher. Jogo aqui. E eu falo para você, organiza para mim. O que você faz? Você coloca garfo, você coloca faca, você coloca colher. O que a gente nunca faz? A gente nunca pergunta, para quê? Organiza para quê, Joey? Organiza para uma ceia. O que você faz? Você vai colocar um garfo, uma faca, colherzinha da sobremesa. A gente é chique, né? Colher de sobremesa. Muda tudo. Corpo. Corpo é isso. Não existe facas aqui, garfos aqui, colher lá. A gente é corpo. E nós estamos organizando uma mesa. A gente precisa levar alimento. Quando Jesus separa no dia do juízo, ele diz, tive fome e não me deste de comer. Existem pessoas famintas. Você tem que levar para elas alimento. E você não vai poder dizer, não, mas eu paguei para alguém levar o alimento para você. Vale nada. Não é dizer, mas eu só preguei. Você precisa levar verdade. Você precisa levar, existem pessoas sedentas, você precisa levar água viva. Entende? E é isso que a gente tem que começar a fazer. Cabe você se levantar como Finéias. Não tem mais o relógio, peraí. Tá bom. Vamos terminar então. Finéias, em Números, abre rapidinho agora. Queria já chamar o Ministério de Louvor. Em Números 25:10, lá no começo da Bíblia. Em Números 25:10, acontece uma tragédia em Israel. Que eles cometem idolatria com Baal. E aí vem uma peste sobre Israel e milhares de pessoas, literalmente milhares, morrem. E no culto passado o pastor Tony falou algo que eu acho maravilhoso, essa sensação de corpo. Querido, você é corpo. Então se você erra, se você por alguma razão está fraco, falhando, o corpo sente. Comece a matar a visão de que é só você aqui, é você caminhando. Não, comece a olhar para as pessoas e para a igreja e para a comunidade e para as pessoas ao seu redor como corpo. Corpo. Então se um está precisando, o corpo sente. Se um falha, o corpo sente. E aqui não foram todos que cometeram idolatria, foram alguns poucos, mas a praga veio sobre os poucos? A praga veio sobre Israel inteira. E aí você diz, poxa, mas não é justo, né? Um erra lá e foi sobre todo mundo, sobre todos. E aí levanta-se um homem, que a gente raramente fala do cara, que é Finéias. Então abre comigo no 25:10. Então disse o Senhor, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou o meu pacto de paz. Será para ele e para a sua descendência depois dele o pacto de um sacerdócio perpétuo, porquanto foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. No meio daquele caos, no meio de uma Israel que muitos dali já viraram na idolatria, um homem se levanta e ele começa a exortar o povo para corrigir os seus caminhos e fazer uma adoração única e exclusiva a Deus. Deus vê isso, ele pega a raiva dele, a ira dele, que estava sobre o povo, estira. E quando ele faz isso, ele fala para Finéias, eis que lhe dou o meu pacto de paz. Isso, Deus falando diretamente para Finéias, e será para ele e para a sua descendência, depois dele, o pacto de um sacerdócio perpétuo.
Finéias não só abençoa ele, como as gerações vindouras da vida dele. Sabe qual é o nosso problema? Viva cada dia como se fosse o último, né? Um dia você acerta. Gente, existe uma eternidade te esperando, que você precisa começar a olhar para essa eternidade. Que todas as nossas ações tenham pesos eternos. Por que aqueles homens já entenderam? Porque eles estão vivendo por essa audiência. Existe tesouro precioso separado para você em uma eternidade. A gente vive por 10 centímetros de uma corda que tem quilômetros. Esses quilômetros só começam na eternidade. Não perca a vida nesses 10 centímetros. Guarde esses tesouros, pesos eternos. Comece a ver tudo que eu estou fazendo tem peso eterno para Deus. Um dia estaremos diante dele. E aí então ele vai falar, servo bom e fiel. Eu queria que você se levantasse. E eu queria muito que você viesse aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Nesse momento, coloque seu coração diante de Deus. Ore com entendimento. Examine-se. E como quem fala para o seu pai, que é o seu pai, comece a conversar com ele. Diga, Deus, eis-me aqui. Perdão, papai, porque muitas vezes eu não tenho entendido o que é a eternidade. Muitas vezes eu não tenho entendido, Deus, tudo que Tu tem preparado para mim. Deus, coloca o meu coração, papai, no trilho que Tu quer. Que realmente, Deus, eu possa estar me entregando a Ti, Deus, como um cristão, papai, que crê, que não duvida, mas que sabe que o Deus Todo-Poderoso é conosco. Que realmente, Deus, eu possa viver na plenitude do que Tu tem para mim. Que eu não seja nada além daquilo que Tu queres que eu seja, mas que eu não seja nada menos do que aquilo que Tu queres que eu seja. Deus, me encha da Sua coragem, papai. Que realmente, Deus, possa ser essa missão. Que eu realmente, Deus, não fique, papai, parado, Deus, no meu egoísmo, Senhor. Mas que a minha vida, papai, seja entregue a Ti, Deus, até que nada mais importe, papai. Adore ao Senhor. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só a Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Meu Jesus,
leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo coração obedecerei. Meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Teus pés. Obrigado, Jesus, que tua misericórdia se renova. Obrigado porque tua graça nos alcança, Deus. Obrigado porque tu és bom. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Deus, por ser tão paciente conosco. Deus, ensina-nos, papai, a viver essa plenitude, papai. Ensina-nos, Deus, a estar disponível para ti, papai. Eu oro, Deus, pedindo, papai, mata os sonhos que não vêm de ti, papai. Não nos deixe perder tempo, Deus, com sonhos que não nasceram do seu coração. Mas nos faça se apaixonar, papai, por todos aqueles sonhos, Deus, que nasceram no seu coração. Deus, possamos fazer parte de tudo aquilo que tu estás fazendo nesses últimos dias. Que no dia que tu vier a essa terra, papai, tu encontre em nós, papai, noiva, Deus, cheia do seu azeite, papai, cheia do seu espírito, Deus. Que tu encontre em nós, papai, coração segundo o seu coração, Deus. Não nos deixe, papai, ficar no caminho, papai. Não nos deixe os espinhos, papai, sufocar-nos, Deus, mas que possamos ser essa semente, Deus, que frutifica 30, 60 e 100 por um. Que possamos, Deus, realmente, papai, ser cristãos segundo a sua palavra. Que não sejamos homens que creiam apenas a metade da Bíblia, mas que possamos viver, Deus, tudo que ela falou para nós. Que todas as promessas ali registradas para nós, papai, que a gente possa viver elas, Deus. Que todas, papai, as exortações, Deus, confrontem o nosso coração. Que o seu temor, papai, encha o nosso coração, papai. Que possamos, Deus, nos entregar sem reserva. Querido, olha para mim agora. Normalmente a gente gosta de ser encorajado. Normalmente a gente gosta de ser animado. Normalmente a gente, gosta de receber uma injeção. Uma coisa que a gente não gosta muito é de ser desafiado. E eu quero desafiar você. E não é nada muito complexo. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que é o seu dia a dia com Deus. E talvez você seja muito melhor que eu. E aí a gente, vamos trocar uma ideia, né? A gente é corpo. Estamos aqui para aprender. Ontem nos jovens eu fiz uns desafiozinhos pequenos. E eu posso fazer um desafio genérico, que é que você possa se aprofundar na palavra. Querido, é a palavra
É a verdade. Eu te desafio a se aprofundar. Não sei se você gosta de ler. Bota no fone de ouvido e escuta. Eu desafio, querido. Não fica só no que o pastor diz ou só no que o GD fala. Se aprofunda na palavra. Mas para fazer um desafio específico, eu quero que você, essa semana, ore por alguém. E não é para você orar no almoço antes de dormir. Não vai. Você vai chegar para uma pessoa e você vai falar para ela: querido, eu posso orar por você? Tenta não ser alguém muito próximo. Cria coragem, seja no trabalho, seja no caminho, seja alguém que está no ponto de ônibus. Diz para ela: querido, eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu posso orar por você? E ora, e declara as bênçãos da vida dela. Diz que Jesus ama ela, diz que Ele conhece cada detalhe da vida dela e que Ele está ali para ela. Sabe, querido, a gente vive uma vida de inércia. É uma rotina que não para. Talvez você está acostumado a ficar orando pelas pessoas e glória a Deus, mas talvez você não está. Eu desafio você a orar. Uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu nessa viagem foi orar por uma pessoa no guichê da companhia aérea. Não tem nada a ver com o índio, não tem nada a ver com o ribeirinho. Era uma pessoa no guichê da companhia aérea. Então eu quero que você ore esta semana por alguém. Aborde essa pessoa e declare o amor de Jesus na vida dela. Amém? E aí depois você vai fazer isso virar rotina. Toda oportunidade que aparecer, você vai orar. Você vai orar e dizer: eu quero orar por você. E às vezes você vai receber um não na cara e você diz: eu vou orar também. Você vai orar, aí não ora ali, não se preocupa. Das nossas orações eles não conseguem se proteger. Mas crie uma cultura de que não seja um crente de domínio. Crie uma cultura de ir e levar essa luz que você já tem para fora. Amém? 2 desafios. Um é genérico, mas é extremamente importante. Leia a Bíblia. Se aprofunde na palavra. Quer um conselho? Não sei se você já está num plano de leitura, mas continue se você tiver. Mas pega lá o Novo Testamento. Pega o Evangelho de João. Lê o Evangelho de João. Pega a carta de... A gente vai ler agora nos Jovens Efésios. É pequenininho. Lê e medita e lê de novo. E até você entender, continua lendo. Se você não entendeu, lê de novo. Mas que tenha brilho. Que não seja um cristão morto. Deus vomitará. Amém? Que a gente pare de ficar no domingo e a gente começa a ser prático. No domingo que vem, eu quero ouvir testemunhos de como foi orar por pessoas. Aí você vem falar com nós, quem sabe você vai testemunhar até aqui do que Deus tem feito através da sua vida. Não só na sua vida, mas através da sua vida. Amém? Para finalizar, eu comentei do banheiro. A gente precisa de R$2.000 para fazer um banheiro na cidade de Lábrea, numa base missionária. Essa base recebe as pessoas para irem para a missão. É só R$2.000. Ora, vê o que Deus coloca no seu coração, me procura, me ajuda. Qualquer coisa para a gente começar a levantar. Tem mais pessoas que vão ir atrás desse recurso. Amém? Eu quero não só ter visitado lá, mas a gente quer deixar uma marca onde a gente visitou. Deus abençoe, que você possa ter uma semana abençoada, forte, frutífera e próspera, cheio do Espírito Santo. Amém?